fato a notícia. Repórter Cultura, na Cultura FM. Estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 23 de abril, e agora aí com o quadro Política com Pimenta, em mais uma edição, né, do nosso quadro Política com Pimenta aqui no Repórter Cultura. E com muita alegria, hoje nós estamos recebendo novamente o nosso, já mencionei aqui, né, o nosso reserva de luxo aqui, o Flávio Ribeiro, que tem participado em algumas oportunidades quando algum dos nossos participantes oficiais não conseguem participar, e o Flávio sempre participa muito bem aqui do quadro com a gente. Quero agradecer então imensamente aí a participação mais uma vez do Flávio Ribeiro, ele que está diretamente lá de Brasília, chegou às 3h30 da manhã em Brasília e mesmo assim está aqui com a gente para participar hoje do Política com Pimenta. Seja muito bem-vindo, Flávio. Bom dia, Odair, bom dia pelo carinho, bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma honra muito grande poder participar desse programa tão interessante. Pois é, a gente só para explicar ao nosso ouvinte, nós temos os dois participantes oficiais hoje, que é o Dr. Sérgio Barreto e também o Cassiano Schneider. O Cassiano Schneider estaria sendo substituído hoje pelo Flávio Ribeiro, porque o Cassiano ficou papai. Então quero parabenizar o Cassiano, a sua esposa, né, pelo nascimento do seu filhote, seu filhinho. E foi ontem, era para ser hoje, mas resolveu antecipar, nasceu ontem, mas a partir de quinta-feira, Cassiano estará conosco normalmente. Mas logicamente que hoje, em função do nascimento do seu filho, né, está acompanhando aí a sua esposa nesses primeiros passos depois do nascimento. E o Sérgio Barreto, doutor Sérgio Barreto, me avisou ontem à noite: Aldair, estou com muita dor de garganta, febre, eu não sei se vou conseguir participar amanhã, mas até amanhã de manhã, quando eu acordar, eu verifico como é que está a situação, te aviso. Avisou a gente agora há pouco que não teria condições de participar em função aí da dor de garganta, febre, enfim. E aí o Flávio Ribeiro então vai participar com a gente, vai conversar com a gente aqui sobre o tema do Política com Pimenta de hoje. Olha, o tema do Política com Pimenta de hoje tem a ver com essa questão, eu vou chamar da polarização, né, da esquerda, da direita, do centro. Aí tem o centro-direita, o centro-esquerda, tem outros termos que se usam da extrema-direita, da extrema-esquerda. Por que surgiu esse tema hoje para o Política com Pimenta? Porque ontem, dia 22, o Zé Dirceu, ele em uma entrevista, ele acabou dizendo que o partido, né, que o Lula, ele é um governo de centro-direita, numa entrevista, de centro-direita. Depois, ele acabou corrigindo através da sua assessoria de imprensa que não foi bem isso, que na verdade seria de centro-esquerda. Deve ter cometido um lapso. E aí ele diz: a assessoria de imprensa do ex-ministro José Dirceu esclarece que ele avalia o governo do presidente Lula como um governo de centro-esquerda, apoiado por partidos de direita. Isso que ele acabou dizendo através da sua assessoria de imprensa. Então, Flávio, primeiro, antes de a gente falar um pouco mais sobre o que vem a ser a esquerda, o que vem a ser a direita, essa manifestação do Zé Dirceu, primeiro dizendo que o governo seria um governo de centro-direita. Depois não caiu bem, certamente, entre a militância e o questionamento deve ter acontecido. Aí veio a assessoria de imprensa dizendo: não, na verdade o governo é de centro-esquerda, mas é apoiado por partidos de direita. Primeiro, um comentário seu sobre esse episódio. O Zé Dirceu é uma pessoa muito inteligente. Pode ser que não tenha tantos escrúpulos assim como a gente gostaria, mas tudo que ele fala precisa ser analisado com bastante atenção, porque geralmente ele não fala o que ele de fato quer dizer. Evidentemente, o governo PT, o governo Lula, ele é um governo de esquerda, e um governo muito bem consolidado. Inclusive, fica muito claro isso quando ele faz a indicação para o ministro do STF, Flávio Dino, onde ele se orgulha em dizer que o ministro nomeado é comunista. Temos, pela primeira vez, um ministro do STF declaradamente comunista. Então, evidentemente que um governo que nomeia para o mais alto cargo do Poder Judiciário uma pessoa que é declaradamente comunista não pode ser nem de longe taxado como de centro-direita.
Ao contrário, ele é muito bem consolidado. Ocorre que no país a gente tem uma forma de governo bastante peculiar. O presidente da República, ele não governa sozinho, pelo menos não deveria. Ele depende muito do Congresso Nacional para que as pautas que ele pretende para o país sejam aprovadas. E aí o ministro, o Zé Dirceu, o ex-ministro Zé Dirceu, quando ele quer dizer que o país é governado por um governo de centro-direita, ele quer dizer que muitas concessões foram feitas para partidos que ele não gostaria que compusessem ali. É evidente toda a trajetória do PT e aonde eles querem chegar, aonde eles querem tornar, onde eles querem colocar o país no cenário mundial. Quando você se alia com Cuba, com Venezuela, com China, com Rússia, com Irã, você está mostrando claramente que é um país autoritário e de esquerda, que cerceia a liberdade de expressão. Então, o que eles queriam? Que todo o Brasil fosse comandado por toda aquela ala radical da esquerda. Para nossa sorte, uma coisa que ninguém consegue enxergar com bons olhos, mas no período em que nós estamos, politicamente falando, isso tem que ser bem visto, sim. O presidente ele acaba tendo que fazer uma série de concessões para alguns partidos que são conhecidos aí como o Centrão, como o PSD, União Brasil, Podemos, MDB, para que possa ter a governabilidade. Você comentou que eu estou em Brasília aqui, de fato eu vim para cá, e o motivo que eu estou aqui ilustra bastante isso que eu estou tentando dizer. Nós temos hoje, pautados para essa semana, uma série de projetos de leis que foram aprovados e vetados pelo presidente da República, e esses vetos que seriam analisados pelo Lira, pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta, iriam ser analisados somente a partir de outubro, depois das eleições municipais. Mas em virtude de um problema ocasionado em uma tensão entre o presidente da República e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira antecipa essa votação e acaba colocando em discussão todos esses vetos presidenciais para essa semana, do dia 24. Amanhã serão analisados. Então, quando o Zé Dirceu fala que o governo é de centro-direita, o que ele quer dizer, na verdade, é que ele gostaria que fossem todos extremistas, como seus autodeclarados ministros aí que são comunistas, e colocar o país no caminho que eles querem de uma vez, que é o caminho do autoritarismo, da censura. Então, graças a Deus, a gente está com uma dificuldade de ver eles implementando isso daí. Então, é basicamente isso. Muito bem, Flávio. Quando a gente fala de esquerda, direita e de centro, vamos ficar basicamente nesses três conceitos principais que são o cerne, né, dos conceitos. A gente, até pouco tempo atrás, a gente sempre tinha o conceito, bom, a esquerda são partidos mais voltados para as causas sociais, mais preocupado com a população de baixa renda, com os projetos sociais, com as pautas das minorias. E os partidos de direita seriam os partidos que apoiam o mercado, que apoiam o capitalismo, e aí teríamos no centro, então, as pessoas mais moderadas, que apoiariam tanto uma coisa quanto a outra, né, sem deixar que nenhuma ficasse esquecida. Como é que... e hoje a gente vê uma situação totalmente diferente. Quando a gente fala de esquerda e direita, a gente vê situações diferentes. O que aconteceu? Surgiu dessa forma? Isso foi uma fantasia que se criou a respeito do que era direita e que era esquerda, e antes do predomínio das plataformas digitais era o que se preconizava, no que a gente tinha acesso? Como é que você vê essa situação? Perfeito, Odair. É basicamente dessa maneira que eu vejo mesmo. Não convém aqui a gente falar sobre a origem histórica dos termos direita, esquerda, Revolução Francesa, girondino, jacobinos, até porque a audiência não merece esse tipo de assunto pesado nesse horário da manhã. Mas a verdade é que ao longo dos últimos 30 anos, as pessoas que se auto-intitulassem de direita,
eram execradas, eram taxadas como pessoas sem coração. Porque, como você mesmo menciona, ser de esquerda é defender a população mais vulnerável, pelo menos era isso que as pessoas queriam, os políticos e a grande mídia queria que nós acreditássemos. Divisão de renda, olhar para as pessoas que são mais vulneráveis, saúde para quem precisa, educação de qualidade, universalismo do Estado, atendendo todo mundo. Como é que uma pessoa em sua consciência não vai se auto-intitular de esquerda? Evidentemente que, ao longo desses últimos 30 anos, então, nós tivemos uma hegemonia da esquerda, porque a esquerda tinha também a hegemonia da comunicação. Com o advento das redes sociais, da popularização, digamos assim, da política, onde todas as pessoas passaram a ter voz em mesma intensidade, começaram a conversar mais sobre mais, nós começamos a perceber que esse discurso da esquerda não é hegemonia dela, não é de assistencialismo, de querer cuidar dos mais pobres. A direita tem esse lado também, mas nós, da direita, e eu me situo desse lado, nós entendemos que o Estado deve intervir menos possível nas liberdades, sobretudo econômicas, dos cidadãos. O Estado deve se preocupar somente com as questões essenciais, como a segurança nacional, uma legislação penal e processual penal muito forte, que traga garantia jurídica para as pessoas, e não se meter em tudo. A esquerda, ao contrário, entende que tem que ter saúde para todo mundo, de toda forma, educação para todo mundo, de toda forma, tem que se envolver nas questões de credo das pessoas, regulamentar as questões de horário de funcionamento de empresa, horário... enfim, a esquerda, ela quer cuidar de todas as áreas possíveis. Quanto mais o Estado for forte e grande, maior seria a divisão e a igualdade entre todas as pessoas. E a direita não concorda com isso, porque entende que isso é humanamente impossível. Onde o Estado tenta colocar a mão e fazer com que todo mundo seja igual, todo mundo fica igual na pobreza. Então, é basicamente essa... não há conceituação, mas são os exemplos que fica perceptível das pessoas entenderem o que é esquerda e o que é direita. O que está muito em voga hoje são temas mais polêmicos, digamos assim, da direita e da esquerda, são algumas questões que atingem diretamente as nossas vidas no nosso dia a dia. Proibição do aborto ou legalização do aborto, legalização das drogas, proibição das drogas, sexualização infantil precoce, quando você fala em ideologia de gênero. Então, essas questões, elas vêm sendo muito bem combatidas e defendidas pelos dois lados, onde as pessoas que não vivem a política no dia a dia conseguem perceber. E aí sim, através desses conceitos um pouco mais práticos, digamos assim, elas conseguem se pautar. Opa, peraí, se eu não sou a favor da liberação das drogas, como é que eu posso ser de esquerda? Se eu não sou a favor da liberação do aborto, como é que eu posso ser de esquerda? Mas eu também defendo que haja a divisão, um pouco mais de assistência para as pessoas mais vulneráveis, exigindo uma contrapartida delas. O governador Jorginho Melo, por exemplo, ele tem uma pauta hoje, uma lei que foi aprovada, que é a universidade gratuita. É uma pauta que, evidentemente, por ser de distribuição da educação, digamos assim, no ensino universitário, ela pode ser vista como uma pauta eminentemente de esquerda. Mas, nessa pauta, ele fornece acesso às pessoas que não têm condições de pagar um curso universitário e, em contrapartida, ele cobra que essa pessoa, a partir do momento em que ele se formar, ele preste
determinadas horas depois da formatura, devolvendo aquilo que o Estado lhe deu. Então, perceba que o governador Jorginho Melo, de direita, de um partido que notoriamente é de direita, também tem políticas públicas que a esquerda se apropria. E é justamente isso que os políticos de direita não podem mais deixar que aconteça, que haja apropriação indevida de alguns temas que são tidos como próprios da esquerda. Muito bem, a gente vê também uma situação, né, Flávio, encaminhando-se aqui para o nosso último comentário, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm lá os democratas e os republicanos. Sempre foi como lá, dois partidos basicamente, tem até mais partidos, mas os dois partidos principais que sempre estão ali disputando as eleições, são os democratas e os republicanos, os democratas mais à esquerda e os republicanos mais à direita. Isso também ficou evidente nos últimos tempos. A gente sempre falava em democratas e republicanos sem colocar neles a pecha de esquerda e de direita, mas acabou que agora eles carregam sobre si essas pechas porque, de novo, começou a ficar evidente o que eles defendem ou o que eles atacam, né? Essa é a situação. Se você não mostra o que você defende, me mostra o que você não defende, que também fica evidente qual é o seu posicionamento. Então isso também traz aqui, acabou vindo aqui para o Brasil. A gente tem muitos partidos, mas a gente começa a enxergar nos políticos, nas suas falas, naquilo que eles defendem, naquilo que eles atacam, qual é o seu lado. Mas onde é que fica o centro, né, nessa história? A gente não falou nada do centro. Então, o centro fica justamente naquele nicho que eu comentei que está ocorrendo aqui em Brasília. O que eu percebo é que alguns políticos, por medo do resultado das urnas, tendem a ter medo de se posicionar nessas pautas que são mais ideológicas e mais nevrálgicas. E é onde as pessoas podem perceber, de fato, de que lado que o político está. Aonde que entra o centro? No pragmatismo político, de fazer aquilo que lhe convém para se manter sempre no poder. Esse é um ponto de vista peculiar meu e evidente que pode ter algumas pessoas que se auto-intitulam de centro, mas eu não consigo enxergar em um país polarizado, em um mundo polarizado como o nosso, onde alguns temas estão muito quentes, muito em atenção, em discussão, e a pessoa, eu sou de centro. Não, então, essa pessoa não gosta de se posicionar, ou ela é pragmática e ela vai para onde aonde o poder vai mantê-la. Então, a gente tem alguns partidos que são peritos em fazer isso daí. Quando está Lula no governo, aquele partido determinado auxilia nas votações, fazendo com que o governo tenha maioria. A verdade é que as pessoas só estão pensando no próprio umbigo, no próprio poder, e eu posso estar completamente equivocado nessa fala, mas essa é uma visão de uma pessoa intitulada de direita, que entende alguns conceitos de direita e que começa a conhecer a política mais de dentro. Então, essas pessoas que se intitulam de centro estão sempre aonde elas precisam estar para se manter no poder. Muito bem, pois é. Papo bom, mas está acabando o tempo da gente aqui no Política com Pimenta. Quero agradecer imensamente, Flávio, você ter atendido o nosso convite. Está aí cansado, chegou às 3h30 da manhã, quase não dormiu ainda aí nesse compromisso que tem em Brasília, mas assumiu o compromisso conosco e cumpriu o seu compromisso aqui com o público do Repórter Cultura também. Um grande abraço para você, Flávio. Até outra oportunidade. Muito obrigado aí por estar sempre atendendo os nossos convites. Obrigado, Dair. É sempre uma honra poder participar do programa. Missão dada e missão cumprida, não importa aí quais são os percalços que a vida nos põe. Bom dia para todo mundo aí, fiquem com Deus.